Começa agora o Estação Bem Viver, a sua parada cultural semanal comigo, Gabriele Gentil, e hoje com o nosso amigo estagiário Vitor Figueira, mais conhecido como Vitinho, que está aqui no lugar da nossa colega Beatriz Aquino, que precisou estar ausente, mas logo mais ela está de volta. Vitinho, o que a gente tem para hoje? Eu adianto que vamos falar sobre Cabaré Chinelo, que está aí o maior sucesso, né? Mas quem que a gente trouxe? Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem duas estrelas aqui da arte amazonense. Estamos aqui com Eric Lima, que é o diretor musical do Cabaré Chinelo. E ator também, né, Eric? Sim. Seja bem-vindo. Obrigado. E também Tainá Liartes, que é atriz também da peça. Tudo bem? Sim, tudo bem. Tainá, qual que é o nome da tua personagem, hein? A minha personagem é a Felícia Terrível. Terrível. Por que será? A gente vai descobrir tudo agora. Mas, de início, o que a gente quer saber é sobre o processo do espetáculo. Você pode falar um pouco pra gente, Eric? Como que cada um se preparou, quais livros que foram lidos, documentos, porque eu soube que vocês tiveram acesso, né? Porque foi feita toda uma pesquisa e aí eu quero saber como é que se deu esse processo. Primeiro eu queria agradecer aqui o convite, estar aqui é muito legal e poder falar sobre o Cabaré, que está sendo um sucesso inesperado, está sendo muito gratificante. O Cabaré, o processo foi muito louco, intenso. A gente já está há 2 anos nessa pesquisa para montar esse espetáculo. E ele comemora os 10 anos do ateliê, que a gente está fazendo 10 anos esse ano, agora em 2023. E a gente começou esse processo há 2 anos atrás, a partir de um encontro que a gente teve com a pesquisa do historiador Narciso Freitas, que é um historiador daqui, ele faz mestrado lá na UFAM, e ele tem uma pesquisa onde ele conta a história das prostitutas que viveram no período da Belle Époque aqui em Manaus. E ele foca bastante na história delas. Então, a gente tem muitos documentos e muitas histórias de pesquisas que contam o período da Belle Époque, mas não focado na história dessas mulheres. E ele traz as histórias delas e o nosso encontro com elas foi, num primeiro momento, de choque, assim como todo mundo que assiste o espetáculo, né? Mas a gente, com certeza, queria e precisava falar muito, dar voz a elas num espetáculo grandioso, que seria também a nossa comemoração de 10 anos. Então, a gente se aprofundou bastante na pesquisa junto com ele, bebeu de todos os documentos que ele tinha fichas, fichas de profilaxia da época de medicina, tinha os jornais, muito do que a gente construiu em cima de todos os jornais da época, então tudo isso está publicado e aí para todo mundo procurar se quiser. A gente inclusive coloca isso no programa do espetáculo, então todo mundo que vai assistir tem acesso a esses documentos reais mesmo, que serviram de inspiração para a gente criar esse universo do Cabaré Chinelo. Então, Eric, explica aí pra gente o que é esse Cabaré Chinelo que tá tão famoso na cidade. O famigerado. Conta tudo, o famigerado. O Cabaré Chinelo, ele é um espetáculo musical que a gente conta um pouquinho sobre a história das prostitutas no período da Belle Époque e a história dessas mulheres. Acho que a gente dá voz a essas mulheres, a gente conta de onde elas vieram, quem elas foram, o que elas faziam. Elas vieram para cá, será por livre e espontânea vontade? Será que elas se prostituíam porque elas queriam? Ou será que elas faziam parte de um sistema muito maior e complexo que a gente não tinha noção? Então, acho que essas e outras questões a gente vai respondendo conforme o espetáculo vai passando, sabe? Mas o Cabaré é isso, ele é um espetáculo musical sobre essas questões, sobre essas histórias da nossa Manaus de 1910. E como que é essa parceria entre o Ateliê 23 e o Grupo Estrangeiro, que eu soube que é argentino, né? Sim. Como que foi essa parceria entre vocês para arte? O grupo se chama Garcia Satique. Ele é um grupo que é amigo nosso, o Tassiano Soares, que é o diretor do ateliê. Ele já conhecia de outros festivais, que a gente participou de outros festivais internacionais, e aí sempre rola da gente trocar umas figurinhas e tudo. E aí a gente conheceu o trabalho dessa companhia há muito tempo atrás, e a gente se identificou muito, tem uma linguagem muito parecida. E aí, quando a gente soube que parte dos documentos do Narciso
A real do Cabaré que é sobre tráfico internacional de mulheres. É uma história bem triste, mas muito necessária, que a gente precisava contar. E parte dessa história tinha conexão com Buenos Aires, que era onde era o centro de distribuição dessas mulheres para toda a América Latina nesse período da Belle Époque. E aí, quando a gente descobriu essa conexão que tinha com a Argentina, com Buenos Aires, a gente prontamente foi lá falar com ela e decidiu que a gente poderia fazer essa parceria junto com essa companhia, que já era de desejo nosso trabalhar com eles há muito tempo. Desde 2015 que a gente está nesse flerte de trabalhar juntos. E aí foi quando abriu um edital que a gente participou. E aí a gente foi lá e é isso. Aí a gente foi para lá no julho do ano passado, nós fomos para lá e a gente fez um intercâmbio com a diretora de lá, que ela dirigiu junto com o Tassiano, só que ela dirigiu à distância. E a gente foi para lá fazer um intercâmbio com ela, para poder conhecer os processos dela de direção, para começar a construir o texto da dramaturgia. E assim que a gente voltou, em agosto, a gente já começou a montagem aqui. E em quanto tempo que vocês fizeram um texto para a peça? Tudo da peça, texto, figurino, cenário, todas as músicas da trilha sonora, tudo foi construído em 3 meses. A gente tá a pesquisa, a pesquisa durou 2 anos, a gente lia material, mas bebia muito, mas tudo a gente construiu de agosto até outubro. Agosto, setembro e outubro. A gente, em 3 meses, montou tudo e levantou tudo do zero. Cara, chocada. Muito louco, legal. mas é um processo intenso e exaustivo. Imagino. Agora, Tainá, fala um pouquinho da tua personagem e como que tu se preparou e ainda se prepara para ela, ainda rola sempre ensaio, como é que funciona? O meu encontro com a Felícia foi um encontro muito bonito, apesar da história dela não ser uma história tão bonita assim, né? Todas as personagens do Cabaré Chinelo são mulheres reais que existiram, mulheres prostituídas. E eu sou acadêmica de teatro, eu estou finalizando, estou escrevendo o TCC, inclusive o Cabaré Chinelo faz parte do meu TCC. Que legal. E o meu TCC é sobre mulheres prostituídas do centro de Manaus. Então a minha pesquisa sobre a prostituição já vinha de um tempo. E aí eu sempre ficava focada no presente. E quando eu conheci a pesquisa do Cabaré Chinelo, foi um boom, que aí eu descobri o início de tudo, que tipo é o passado terrível da Belle Époque em Manaus, que eu nem sabia como era. E aí eu fui aos ensaios e a Felícia surgiu, um presente do Eric e do Tassiano. E foi um processo muito difícil, porque a personagem, ela viveu 1910, nessa época, e é uma corporeidade diferente da atual. Cabelo, roupa, tudo isso. E tudo isso ajuda a compor muito a gente. E aí ela tem características muito minhas também, assim, essa junção de personagem e atriz, que a gente se doa pro personagem, que é muito bacana. E aí ela é terrível. Ela é a junção de 2 personagens, Isabel Pé de Ouro e Felícia Terrível. E a Felícia, ela veio do Pará, diretamente das terras do Pará. E aí eu tenho um carinho muito especial, né? O Pará aqui do lado da gente também tem toda essa conexão. E eu fui pesquisar mais sobre a cidade também, que viveu a Belle Époque também. Existiu muito forte a Belle Époque no Pará. E a Felícia, ela veio traficada de lá pra cá, pra Manaus. E ela é debochada, ela é terrível porque ela adora fazer picadinho de homem. Eu quero assistir. E ela tem uma corporeidade muito única, sabe? O meu corpo, ele se adaptou nesses ensaios. Os ensaios eram diários. Todo dia a gente ensaiava, 4 horas de ensaio. Ensaio musical, que é dança, canto, tudo isso para compor a personagem, com figurino maravilhoso, com a direção. Então é um processo muito lindo, sabe, pra gente manter. Eu acredito que a gente mantém esse processo vivendo um pouco diariamente, não esquecendo de todos esses 3 meses que a gente passou, que foram 3 meses intensos, a gente imerso mesmo, né? Dentro dessa história, dentro da Belle Époque, dentro desses ensaios. Então, tipo, é um trabalho muito direção e atriz ali, de todas a conexão das 12 mulheres, porque somos 12 mulheres. Eu ouvi alguém falar, não me lembro agora, que trocavam as atrizes, acontece isso? Mas você tá desde o começo? Como é que... Sim. Aconteceu que para esse ano de 2023, houve um pequeno rodízio por algumas atrizes precisarem
cumprir a agenda de outras coisas. Eu fui uma delas, eu fiquei ausente um mês. E aí outra atriz fez a Felícia. Mas agora eu voltei. Estou de volta, né, Estou amiga? de volta. Inclusive a Tainá não estava no início ela estava no processo, mas ela não estava no elenco. Só que o processo, quando a gente está lá, os 3 meses construindo, a gente constrói todo mundo junto tudo. Todo mundo tem as suas funções específicas, mas a gente está ali na sala de ensaio e todo mundo está livre para colaborar da forma como achar melhor. E a Tainá estava por ali, e ela é atriz, e aí o bichinho do teatro tá ali com ela. Maravilhosa. E aí ela começou a propor cenas que faziam muito sentido e a gente olhava e ficava, cara, não faz sentido a Tainá não estar no elenco. E aí ela entrou no elenco logo depois já, e aí a gente já fez o convite e ela aceitou. Moral, hein? E maravilhosa. Eu fiquei muito emocionada, eu lembro desse dia, porque teve uma vez que foi propor uma cena, e aí o Tassiano, vai lá. Aí eu, não, vai, eu, não, vou não, que isso? Mas teve um dia que realmente eu não me segurei, porque pra gente que vive o teatro ali, esse lance de interpretação, não tem como não chegar pra gente de uma forma diferente. E aquilo realmente vai te consumindo aquela energia daquele local. Os ensaios eram muito intensos. E ver a energia daquelas 12 mulheres em cena, ainda não eram 12, eram 11. Eu fui a última a chegar. Ver a energia das meninas consumindo todo um espaço enorme de ensaio, não tinha como não entrar e não conseguir propor alguma coisa. Eu consigo sentir toda essa intensidade só na maneira como você fala e como seus olhos expressam isso. É muito bonito de ver. Agora, Eric, você falou ainda agora que foram 3 meses, cenografia, figurino e tudo mais. Me explica como é que tá funcionando essa parte da cenografia, sonoplastia, figurino e tal. Eu vou focar na minha parte, que é da questão musical. Tá bom. Essa é a minha primeira direção musical. Eu já sou cantor, mas nunca tinha feito a direção do espetáculo e a gente já tinha a proposta desde o início que fosse a música ao vivo. E então tem 3 rapazes que fazem a banda e eles tocam. Vocês vão perceber, eles são só 3, mas eles tocam de um jeito que você acha que tem, tipo, 6 pessoas tocando na banda, porque eles tocam de um jeito que preenche muito o espaço, né? E aí a gente tinha 3 meses para criar, que hoje são 10 músicas, que o Cabaré tem 10 músicas autorais, para criar tudo isso e do zero. Então era muito, meu Deus, tem gente que demora, sei lá, anos para fazer um álbum. A gente tinha que fazer um álbum inteiro em 3 meses. E aí, então, foi um processo de imersão muito grande, muito louco. E principalmente, eu acho que da gente se jogar muito. Então, era de não ter muito esse processo de julgamento. E a gente no ateliê é muito organizado nesse sentido de colocar as metas. Então, se a gente deu 3 meses, a gente vai tentar cumprir o máximo que a gente conseguir nesses 3 meses. E aí todo mundo tava avisado disso. Todo mundo, bora ficar mais 3 meses em processo. E tal. Negativo. Não. Vamos fazer em 3 meses. E aí a parte mais difícil eu acho que foi mais pros figurinos, porque são 12 atrizes, são figurinos muito elaborados, cheios de detalhes. E então acho que a produção precisou de 5 costureiras diferentes. Caraca. Uma equipe de 3 camareiras, mais a figurinista. Então foi um processo muito intenso, onde elas ficaram trancadas lá dentro do ateliê, construindo tudo, todos os detalhes dos figurinos. Até porque tipo assim, ela só bate o martelo, digamos assim, do que é o figurino depois que a peça já tá pronta. Então a gente precisava descobrir o que era a peça antes. Então, entendi. Foi Caraca. muito doido. Mas tudo foi construído junto, assim. Acho que quando a gente entra na sala de ensaio, a energia de tudo ali, de todas as pessoas focadas, ela converge pra gente chegar logo, sabe? Então tudo inspira. A música inspirava, por causa do jeito como essa atriz tá cantando, eu imagino o figurino dela desse jeito. Por causa desse texto que ela improvisou, do jeito como ela falou a história, eu acho que seria interessante ter esse tipo de iluminação. Então acho que todo mundo é um trabalho muito junto, né? A gente
terminou assim com essa sensação de coletividade muito grande. E é muito diferente de tudo que a gente já fez no ateliê, porque não é muito comum em teatro a gente trabalhar com tanta gente. É muito mais fácil você trabalhar com 5 pessoas numa equipe. A gente tem mais de 30 pessoas na equipe. Caraca, gente. Então, era bem complexo. Mas... Rolava e ainda muito... tinha essa mediação à distância com a Rasmin, que estava na Argentina. Então era muito louco. Rola um estresse, assim, por trás dos Ixi. bastidores. Altos Eu imagino. Nossa, muito. Eu já fiz teatro, então sei mais ou menos como é que funciona. Estou longe faz tempo, mas eu sei que rola assim. Mas depois dá tudo certo, né? É sempre assim. Era personagem. Eu acho que o melhor momento é na hora que a gente tá no camarim se arrumando antes de entrar. Ali, todo mundo tranquilo, de boa, a gente tá numa família, unido, se arrumando, se maquiando, todo mundo ali. Tipo, é uma equipe muito grande. E aí a gente vai pro meio que o nosso ritual, aí já vem, mas a gente é bem de boa até. Mas é um trabalho de malabarismo muito grande da direção, assim, porque são 12 atrizes, só em cena são 12 atrizes, aí tem mais 2 atores, aí mais 3 músicos, aí a figurinista, o cenógrafo, as pessoas que estão ajudando na produção, e aí tem muita expectativa de quem tá dentro de cena e de quem tá fora. De quem tá vendo a divulgação e fica, eu quero assistir esse espetáculo. E aí, então... ter que lidar com todos esses desejos, essas aspirações, a vontade de cada um. Então, é um trabalho de malabarismo muito grande, mas muito gratificante no final. Imagina. E agora a resposta do público está sendo mais louco e mais incrível. Eric, o Cabaré Chinelo, ele aborda um tema muito, assim, como posso dizer, forte, que impactante, né? Impactante, que no caso é a prostituição na época da Belle Époque, né? E conta pra gente como que é a construção do texto, a elaboração do texto, para causar impacto em quem tá assistindo e também em quem tá reproduzindo a peça. Eu acho que o trabalho mais complicado na hora da gente escrever esse texto seria de tentar como honrar a alma dessas mulheres, a história delas, de uma forma que o público conseguisse assistir. Porque o que a gente conta, a gente sabe que a gente está só reproduzindo o que aconteceu com elas, de fato. Então, o público precisa entender isso de uma forma que ele consiga ir para casa dele depois e respirar fundo e ficar bem. Então, acho que a gente conseguir traduzir todas essas histórias que são muito fortes, são histórias muito difíceis. A gente sabe que, infelizmente, são várias lutas feministas que elas ainda têm que lidar com isso. Várias mulheres ainda lidam hoje, com isso hoje. Várias questões que a gente percebe que são coisas que estão presas na nossa história e que aconteceram um dia desse. Quando a gente olha, tipo, as histórias delas e a gente percebe que, meu Deus, foi 1910, foi tipo um dia desse. E, tipo, meu Deus, é muito próximo. Eu queria que tivesse sido no século passado. Ou, tipo, há 1000 anos atrás, aí eu ia ficar em paz. Mas não, foi um dia desse. Ao mesmo tempo, justifica muito, né, dos hábitos que a gente vê ainda na sociedade. Sim. Mas eu acho que o mais difícil foi isso, esse processo de tradução, de conseguir colocar as histórias delas de um jeito que a gente saísse ainda respirando, porque é um espetáculo de tirar o fôlego, assim. Muita gente vai assistir, inclusive essa semana eu vou contar um caos aqui, mas que essa semana eu fui assistir um amigo nosso, e aí ele foi assistir primeiro sozinho, aí ele, vou voltar e vou trazer meu irmão, e aí ele gravou um stories de toda a reação do irmão dele, e aí ele gravou antes, e aí, tá empolgado pra assistir o espetáculo? E ele super feliz, tipo, eu tô muito legal, então eu quero muito assistir esse espetáculo. E aí depois, quando terminou ele gravando o irmão dele dentro do Uber, eu não acredito que essas mulheres precisavam passar por tudo isso. Tipo, chorando, muito desesperado. E aí a gente percebe que, na hora a gente achou engraçado, mas a gente percebe que é um impacto, jeito, né? Que tem a ver com a nossa responsabilidade mesmo, de contar essa história, mas ao mesmo tempo de também saber dosar, né? Dosar isso. Eu acho que foi essa foi a parte mais complexa, assim, pra gente, eu acho. Mas muito dos textos são, inclusive, as vozes das atrizes. Quando cada atriz recebeu a sua personagem, acho que cada uma colocou um pouco de si,
que criou uma espécie de memorial, sabe? Na hora que você conversa com a sua personagem, fala, eu vou fazer isso em homenagem a você. E aí, acho que tem um pouco disso em todas as atrizes, né? De homenagear essas mulheres. Acho que, inclusive, esse lugar de homenagem, acho que é o que faz a gente transformar tudo de um jeito tão poético, talvez. Legal. Quantas pessoas já assistiram o espetáculo? Vocês têm esse controle, assim? Sim, assim, a gente tem uma média de... Muita gente voltou, né? Mas fazendo um cálculo por alto o teatro que a gente apresenta tem capacidade para 140 pessoas. E até hoje a gente teve todos os ingressos esgotados todas as vezes. Eu sei, eu sofro com isso, porque eu nunca consigo comprar o ingresso. Ai, meu Mas Deus. dessa vez vai dar certo. Sim, vai ser. E o pior não é isso, né, Gabi? O pior é ver as pessoas nas redes sociais postando que estão no Cabaré Chinelo. Cara, porque é assim, nunca cada... ninguém posta assim, eu vim ver uma peça. As pessoas, elas fazem um textão pra dizer, vocês precisam ir assistir. Isso é muito legal. Instiga a gente, né? Nossa, assim, e aí a média que a gente tem é de que já foram mais de 2.500 pessoas assistir. Legal. E isso Muito é muita gente para esse formato. A gente, de verdade, a gente nunca viu nos últimos anos acontecer esse processo de temporada de um espetáculo que está apresentando todo final de semana, lotar todo final de semana. Né? A gente sempre fez temporada no Ateliê, que é a nossa sede, que fica do ladinho do Teatro do Gebs. E a gente sempre fez temporada lá, tá? A gente está acostumado a apresentar o ano inteiro a mesma peça. E sempre tem aquele momento da temporada que a estreia lota, aí o meio da temporada cai um pouco o público, depois volta de novo quando a gente vai terminando de apresentar. O Cabaré não está acontecendo isso. A gente anunciou os ingressos de janeiro, a gente assinou com um mês de antecedência. Um mês de antecedência a gente abriu a venda de ingressos e esgotaram em 6 horas. Então a gente tá achando um fenômeno mesmo tudo isso tá acontecendo. Ô, Tainá, e quando tu se deparou assim a primeira vez com a sala cheia, com todo mundo lá que foi se apresentar, como que foi essa sensação pra ti? Foi uma sensação muito gostosa, porque no caso a estreia foi surreal, assim, a gente vê que chegou até aquelas pessoas, porque a gente vê os olhos das pessoas brilhando, sabe? Então, e a galera indo lá com a gente no final, abraçar. Nossa, me emocionei, vou voltar. Era o que mais a gente ouvia, vou voltar. E sempre voltavam. Teve um menino que toda vez ele ia falar comigo. Aí uma vez ele voltou, ei, menino, tô aqui de novo. Eu amei. E toda vez ele tá lá, toda vez. Ele manda mensagem, hoje eu vou, hein? E leva a família. Então, tipo, eu acho que esse processo do boca a boca tá sendo muito, muito forte, assim, da galera ir, voltar, levar a família e chega na gente de uma forma muito bonita pra gente se doar ainda mais. Sim. Tipo, da gente chegar lá e falar, não, a gente tem que se doar pra essa galera que tá vindo aqui, tá curtindo. E também se doar pela história dessas mulheres, como o Eric falou. Existe muito esse nosso processo interior. É muito evidente ver o processo interior de cada uma das atrizes. Porque nós, nas nossas individualidades, conseguimos nos concentrar das formas totalmente diferentes. Eu, por exemplo, eu dei presentes pra minha personagem. Que foram anéis. E eu também guardo, um spoiler, um jornal que eu tenho comigo desde a minha primeira apresentação. Então, de certa forma, esse cuidado que cada uma tem, tem a outra atriz, que é a Balbina, ela se concentra muito, muito mesmo, de não falar mais com ninguém. E a outra que já fica lá dando os pulinhos. Então, tipo, em cada uma das individualidades, a gente vê que nós nos doamos muito pra elas. Vocês vivem mesmo o personagem, né? Sim, a gente faz de tudo pra viver muito aquilo no cuidado da nossa roupa, no cuidado da nossa maquiagem. Tudo que é proposto ali pra gente entregar uma bela apresentação pro público. E aí eu acredito que esse é o segredo da galera tá voltando, porque a gente realmente tá se doando ali, entregando tudo que a gente tem. Maravilhosa. Eric, a Tainá falou um pouco sobre jornais, né? Eu sei que um passarinho me contou, né? Um pequeno spoiler. Que durante a apresentação do Cabaré Chinelo, dá para as pessoas escanearem o QR Code e ver jornais na época, né? Como é que foi essa ideia para ter isso no espetáculo? A gente achava que, quando a gente estava durante o processo, cada vez que a gente pegava um jornal e via que ele era de verdade, tipo, nossa, ele é real e tá escrito isso sobre essas mulheres. Ou então, então a gente ficava muito... Existia um processo de comoção muito grande da gente, de lidar e dizer, nossa, isso é um documento real. E a gente...
em algum momento a gente achou que só, né? Mas apresentar o espetáculo, às vezes você se distancia, né? Tipo, são atores e eles estão mentindo, provavelmente. E isso aqui não é verdade. Então, quando a gente resolveu apresentar esses documentos, era para provocar no espectador a mesma coisa que a gente sentiu quando a gente pegava esses documentos durante o processo. Então, quando o meu personagem, principalmente, é o que costura meio que essas histórias reais junto com o público. Eu que meio que funciono como uma espécie de narrador e eu que trago o espetáculo que acontece em 1910 para esse século XXI, hoje, lá dentro da sala de ensaio com todo mundo. Então, eu que mando as pessoas pegarem os jornais e lerem, e eu acho que quando elas leem, aí você tem a noção de que tudo que a gente está fazendo ali, naquele momento, é real. E eu acho que pegar na hora o jornal e já ter a ideia de que isso é verdadeiro ali, acho que já faz com que a próxima cena que você assista, você já vê diferente. E aí eu acho que vai criando, desde o início do espetáculo, uma outra sensação, sabe? Legal. Outra coisa que eu queria saber, eu sei que ainda pode ser cedo, mas porque ainda tá rolando o espetáculo e tudo mais. Mas se vocês pensam em fazer algum outro espetáculo nesse aspecto, assim, de histórias, de contextos que já aconteceram e tudo mais. Sim, inclusive o próprio Narciso, depois que a gente apresentou o cabaré, aí muitas pessoas foram falar com ele, interessados na pesquisa histórica que ele tem, e aí a gente falou, olha, agora tá nas tuas mãos encontrar o próximo babaldo da cidade para poder a gente fazer a nossa peça. E aí a gente, inclusive, ele ainda falou, olha, eu tenho 3 outras histórias bem interessantes, a gente, eita. E aí, porque faz parte da pesquisa do ateliê mesmo, a gente trabalhar com histórias reais. A gente tem uma linguagem que foi defendida, inclusive, pelo Tassiano, nosso diretor, na tese de doutorado dele, que se chama bionarrativas cênicas, que é quando a gente usa o material real para construir o espetáculo, mas também pensando na relação com o espectador. Então, a gente pensa na criação da cena, o que isso vai provocar em quem está assistindo. Então, essa relação do real com o espectador é algo que a gente está investigando desde 2014. No ateliê. E aí, então, tudo que é real pra gente interessa, tanto o atual quanto do passado. Mas essa relação com a história da cidade foi muito interessante pra gente, de verdade. Foi ótimo. Eu me interesso super por coisas, tipo, se é baseado em fatos, pra mim, já vale muito, né, bichinho? E vocês fizeram algum paralelo entre a prostituição, no caso, na Belle Époque, com a prostituição nos dias atuais? Algum paralelo, assim? Eu acho que em algum momento a gente traz as vozes das atrizes para o momento atual, mas a gente não fez uma conexão forte entre as atrizes, entre as prostitutas, por exemplo, do passado, com as prostitutas atuais. Porém, durante o processo de construção das atrizes, elas visitaram muitos cabarés, muitos prostíbulos daqui, e foi bem louco. Falei, amigo. A minha pesquisa, ela fala sobre essa linha temporal do passado, presente e o futuro da prostituição no centro de Manaus. E para o Cabaré Chinelo, a gente foi em um que não é tão famoso quanto o que todo mundo conhece, mas era muito decadente mesmo, assim, que a gente entrava lá e via as piores coisas do mundo, que era até mesmo difícil de acreditar. E quando a gente falava para as pessoas, ué, isso existe mesmo? A gente, sim, existe. Existe o sexo explícito, existe a pessoa realmente totalmente nua ali na frente de todo mundo, o homem apalpando, tudo, existe muito isso. E na minha pesquisa, com os materiais do Narciso, com os materiais do Cabaré Chinelo, eu faço uma associação à prostituição dos dias de hoje. E há muita identificação, tanto pelo local, que é o centro de Manaus, na época da Belle Époque, realmente, as pensões, elas ficavam localizadas no centro de Manaus, nas ruas mais famosas, Eduardo Ribeiro, Lobo da Almada. Realmente ali era o centro da prostituição antes, e atualmente também principalmente a rua Lobo da Almada, é o ápice da prostituição nos dias atuais. E há também uma identificação do passado com o presente na época da prostituição à luz do dia. Realmente acontecia. Algumas mulheres, elas ficavam ali nas portas, nas janelas, né, aberto ali, se oferecendo 24 horas. E há também hoje
à luz do dia, qualquer horário. Se você for lá agora, vai estar acontecendo. Caraca. Acontecia isso também no passado. Apesar das pessoas acharem, porque no passado não. Mas sim. Mas no passado era pior, porque as mulheres, algumas eram presas. E existia também, como traz na pesquisa, o baixo meretrício, que eram as meninas que elas já estavam um tempinho, e aí elas já eram mais descartadas, já eram mais barato. E o alto meretrício, que eram as mulheres que vinham de fora, né? E também a gente retrata muito isso na peça, as tabelas de preço, as divisões que existiam. Também, sim, né? existiam muito. E existia também, através dessas mulheres que vinham traficadas de fora, elas tinham um preço maior do que as que já estavam aqui. Por exemplo, a Felícia. Felícia, ela é do baixo meretrício. E isso também vem na roupa dela, a diferença na roupa dela, a diferença na postura dela. Ela era uma mulher que o valor dela de mercado já era muito abaixo do que outras mulheres. E aí a gente retrata tudo isso. E há uma identificação também com os dias atuais. A verdade é que, querendo ou não, a prostituição ainda está bombando lá no centro, nesse exato momento, assim como estava anteriormente. Olha a importância, né, de você ir assistir a um espetáculo como esse e entender todo esse contexto que para muita gente parece invisível, né? Que não existiu, que não existe. Enfim, menções honrosas, prêmios, como é que tá essa parte? A peça já foi inscrita em alguma premiação, alguma coisa desse tipo? Não, a gente tá começando a inscrever nos festivais agora, porque normalmente os festivais de teatro acontecem muito mais no segundo semestre. Então esse primeiro semestre, provavelmente agora a gente vai começar a inscrever. Mas a gente já tem vários planos, inclusive provavelmente no segundo semestre a gente está querendo levar o cabaré para outros estados. Que tudo. E aí a gente quer fazer uma tour Nordeste, onde a gente vai apresentar nas capitais nordestinas, todas elas, todo mundo dentro de um ônibus se amando durante um mês. Vai ser incrível! Vai ser incrível, apresentando todos os dias. Tô ansiosa. E além de outros planos que a gente pretende ir para a Argentina, inclusive, para encontrar, enfim, a Rasmin, porque as meninas não tiveram a oportunidade de conhecê-la, só pela virtual, né? Então, acho que a gente quer muito poder levar para a Argentina e tudo isso está nos nossos planos para breve. A gente não é muito desesperado, a gente quer que tudo aconteça. E foi assim que aconteceu, né? Nesses 3 meses aí intensos, aconteceu, deu o que falar e tá dando ainda, né? A fama que tá tendo o Cabaré Chinelo é notória, né? Que todo mundo fala. Só a gente que não foi, amigo. Pois é. Olha a vergonha na Mas isso vai mudar agora. Será mudado. Assim, conta pra gente, Eric, como é que foi a primeira vez que a Rasmin que assistiu a peça? Foi virtual? Como é que foi? Sim, a gente fez uma gravação do espetáculo que a gente tem pra gente, que é o que a gente usa pra escrever nos festivais e tudo. E a gente fez uma gravação com várias câmeras posicionadas, onde ela teve a oportunidade de ter noção do espetáculo como um todo. Mas é um espetáculo muito imersivo. A gente transforma o Jebs inteiro no cabaré. Então, acontece diferente do formato comum, onde tudo acontece no palco. Sim. O cabaré acontece em todos os lugares. Então, acontece toda hora na plateia, nos corredores ao lado do teatro, inclusive fora do teatro. Então, ele é uma experiência de imersão mesmo. Então, para dar conta de ela ter noção de tudo que foi criado, a gente precisou de várias câmeras e de uma edição muito sensível mesmo, que o Orlando fez, um parceiro nosso, que ele fez um trabalho de edição muito minucioso para que a gente desse conta do mínimo da sensação presencial do cabaré como um todo. E ficou muito legal. E aí foi quando ela teve, enfim, a oportunidade de ver. Até então, ela assistia só o que a gente conseguia mostrar, no sentido de alguém ficava responsável de ficar com a câmera na mão e ir acompanhando o espetáculo, sabe? Com ela. Mas era muito itinerante, assim. Mas é diferente, né? O teatro é muito presencial. Poxa, sim. Então, a gente tá ansioso para mostrar para ela ao vivo. Eu acho que também tá aí uma coisa que faz o público vir. Como o Eric falou, acontece no Jebs todo, então a galera volta porque ela quer saber outras histórias. Ela fica focada numa história, aí ela, gostei da outra, mas não consegui ver porque aquilo me prendeu. E aí fica retornando até ver todas as histórias. Entendi. Porque tem uma dramaturgia principal, que é o que, digamos assim, cenas que todo mundo
todo mundo que tá no teatro consegue assistir, mas tem muitas microações das pessoas durante o espetáculo inteiro. Então, sei lá, tem uma atriz que passa o espetáculo inteiro contando alguma coisa num canto muito específico que só quem sentar naquele lugar vai saber. E aí, então a pessoa vem de novo pra lá, eu quero sentar lá pra descobrir, porque eu ouvi que ela tava sussurrando com alguém. Eu quero saber o que ela legal, fala. Interessante. Então Muito rola legal. muito disso, da pessoa querer voltar pra poder descobrir quais são as outras Cada partezinha, mini historiazinhas né? que tá rolando. Legal. Conta aqui pra gente só um spoilerzinho, né? Qual o melhor lugar pra se sentar, então, pra ver todas as histórias? Aí tu Ai, tá olha. muito gatinho, Mitio. Meu Deus, olha, mas assim, pra mim, quando sentar no meio, sabe? meio do meio. É. Bem no meio, porque dá pra olhar pra trás, dá pra olhar pra frente, dá pra ver as laterais, então... Pegaram a dica, né? Momento central, assim, eu acho que é o ideal. É pra gente Mas chegar cedo, depende mano. muito de quem tá assistindo. Há controvérsias, tem outras pessoas que falam que preferem outros lugares. E pra galera que tá ansiosa aí pra assistir, quando que serão as próximas sessões? Ainda dá pra comprar ingresso? E como é que tá essa parte? Esse final de semana agora, que vai ser no dia 4 e 5, sábado e domingo, já estão esgotados os ingressos online. Mas vai Tudo ter bem. O hype uma é enorme, pequena né? O hype é quantidade de enorme. ingressos que a gente sempre vende na bilheteria. Toda vez, a gente sempre reserva uma quantidadezinha de ingressos para quem chega lá e diz, eu preciso assistir hoje. E aí a gente dá um jeitinho. Eu e tu, Mitio. Nosso bilheteiro é muito maravilhoso. É verdade. O Abraão, e ele Perfeito. sempre dá um jeitinho de colocar Graças a todo mundo pra Deus. dentro. É muito E incrível. qual é o valor dos ingressos? Assim, pelo Simpla, que é os ingressos antecipados, ele é R$20 a meia e na portaria é 25. Então, pelo Simpla, você tem garantido e ainda com um pequeno descontinho. E a gente pretende, aí, semana que depois, 17, 18 e 19 de março, a gente apresenta de novo. E esses a gente vai abrir os ingressos na quarta-feira que vem, às 6 horas. A gente agora estabeleceu que todas as quartas-feiras a gente vai abrir os ingressos das próximas sessões. Ah, legal. Ah, Então, legal. toda quarta-feira, às 6 horas, vai lá no Instagram, que a gente provavelmente vai estar divulgando os ingressos da próxima sessão. Qual é o Instagram? @ateliê23. @ateliê, sem Todo acento. mundo É, seguindo. ateliê, só 23. @ateliê23. E lá dá pra saber a agenda de tudo que vai acontecer com o Cabaré Chinelo e todos os espetáculos do ateliê. E aí, a gente pretende, a gente já tá com a agenda fixa durante todo o primeiro semestre. Então, até junho a gente vai apresentar, só que em dias variados. Então, vamos acompanhando. Ai, que legal. Show demais, né? Então é isso, a gente estará lá, né, Mitinho, em Estaremos lá, breve. por favor. Depois Vou colocar o nome de desse- vocês na lista. Quero ver vocês lá. Depois Estamos ansiosos. dessa conversa incrível, assim, já expandiu minha mente de uma forma, imagina, assistindo, né? Então, assim, agradeço a presença de vocês. Espero conhecer o restante do elenco em breve, os outros diretores, todas as pessoas que estão envolvidas. Sim. E você também, né, Tio? Eu acho que depois de hoje, né, dá pra gente perceber e verificar o quanto é maravilhoso ver esse projeto nascendo, né, e também sendo executado, né. Queria parabenizar aqui você, né, Tainá, pelo seu papel. O papel também do Eric, diretor musical. Também do Tassiano, né, que não está aqui presente, mas Sim. é maravilhoso ver esse sucesso na cidade e tenho certeza que Que vai ser estouro também. Nacional. Nordeste, Sim, por no favor. ônibus, naquela Ano alegria. que vem vai ser muito. o Brasil falando do cabaré. Vai. E pra você que está nos assistindo, nos ouvindo, né? Estamos nas principais plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music. E também estamos no YouTube do Portal Crítica. Então, se você está assistindo agora, curte o vídeo, compartilha com seu amigo, Se dá inscreva essa no moral canal. pra gente, se inscreve aí no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, gente.